Voltamos a falar do IPCA com o economista do Banco Daicoval, Júlio César Barros. Júlio, seja bem-vindo à nossa programação. Falava sobre juros e aí temos a reação, parte em relação ao IPCA, parte em relação a este tarifaço. Vamos focar a conversa nessa parte que a gente tem um pouco mais de certeza do que está acontecendo, que é justamente com a inflação brasileira. O dado deste mês de junho desacelerou para 0,24%. Mesmo assim, ficou acima do teto da meta em 5,35% nos últimos 12 meses. O Banco Central vai ter que entregar aquela cartinha assinada pelo presidente com uma nota no relatório de política monetária, já que o dado acumulado ficou mais do que 6 meses consecutivos fora do intervalo de tolerância. Vamos entender um pouco mais o que está presente neste IPCA, se temos notícias mais positivas ou negativas. Júlio, apesar de termos um índice um pouquinho acima da projeção, dá para tirar algumas vitórias deste dado de junho? Bom, bom dia, obrigado pelo convite. Como você bem colocou, o número de 0,24 veio próximo, de certa forma, ali da mediana do mercado, a gente tinha 0,23. Eh, Quando a gente olha do ponto de vista do que era esperado para esse número, a gente entra nesses meses no meio do ano, onde a alimentação deve mostrar uma deflação ou números mais baixos, por conta da sazonalidade do período, né, que tende a ter números de preço de alimentos mais baixos. E quando a gente olha para o resultado de hoje, a gente enxerga exatamente isso. Itens de in natura, como frutas, a parte também de arroz, feijão, ou seja, a gente tem alguns itens ali importantes na parte de alimentos que justamente vieram na parte deflacionária. Teve uma surpresa positiva na parte de carnes, que voltou ao terreno deflacionário, não é? Diferentemente, por exemplo, do que a gente já havia visto no IPCA 15, que tinha apresentado uma alta, então a gente voltou ele para esse terreno deflacionário, que é importante, acaba contribuindo positivamente na linha do que você perguntou, em relação a quais seriam os pontos positivos dessa leitura de hoje. Além disso, quando a gente olha para os bens industriais também têm tido comportamento mais benigno, em especial do que a gente achava anteriormente. Lembrar que ano passado houve uma depreciação cambial muito expressiva, né, mais de 20%, e se esperava que esse ano houvesse, ao longo desse ano, o repasse de forma um pouco mais forte para os bens industriais, para os diversos tipos de bens industriais. eh, Ele de fato vem subindo do low que a gente viu ali do pós-pandemia em 12 meses, né, essa inflação, mas na ponta, mas as últimas leituras, o que a gente vê na verdade é que tem surpreendido para altas menores do que era imaginado, né? Então tem sido surpresas positivas. Do lado de serviços, o número veio em linha ali um pouco, a gente tinha, na verdade teve um pouquinho mais alto. A parte de intensivos em trabalho, que é onde o Banco Central está de olho, porque é aquela muito ligada com a parte da atividade, ainda está rodando num patamar elevado. O núcleo da inflação, né, que são os serviços subjacentes, também rodando ali 0,44, 42, né, um número bem mais alto. Então, a gente tem coisas positivas e negativas. As positivas, alimentação e bens industriais. A negativa é que os serviços ainda andam num patamar bem elevado, né? Perfeito. E aí, por exemplo, as projeções de vocês, caso nós continuemos com esse processo, tirando talvez o imponderável aqui da conta, dá para a gente talvez ficar um pouco mais confiante com inflação abaixo de 5% neste ano, como alguns economistas já comentaram nestes últimos dias? A projeção de vocês aponta para isso? Vocês não divulgam projeções? Como é que funciona essa predição do que acontece no futuro? Claro, tirando este imponderável, a gente ainda vai ver as reações do Brasil e dos ativos de risco ao Donald Trump e este tarifaço de 50%. Certo, hoje a nossa projeção é 5,1% para o final desse ano. Na verdade, a gente tem tido um número de inflação para o final do ano até um pouco mais baixo do que a mediana do Focus desde o início do Uhum. ano, né? Mas, inclusive por conta da parte de alimentação, a gente achava que era um pouco menor do que hoje tem no Focus. Hoje a gente tem 6,6 para o final do ano. Então, como eu disse, assim, a gente daqui do mês que a gente está agora, né, em junho, até setembro, a gente vai começar a ter esse período de inflação na parte de alimentos um pouco mais acomodado. Aí no último tri do ano, normalmente, isso volta a subir. A gente deve encerrar com a alimentação em 6,6. É uma desaceleração em relação ao ano passado, mas é um patamar elevado.
Quando a gente vai para a parte de bens industriais, a gente fecha, a nossa expectativa é fechar um ano em 3,9, inclusive a gente está até lançando uma revisão de cenário hoje nisso, onde a gente sai de 4,2 para 3,9 em bens industriais, justamente absorvendo esse comportamento que a gente tem visto mais benigno na margem do que a gente esperava anteriormente, e com essa apreciação cambial que a gente viu nesses primeiros 6 meses do ano, né, conjuntamente com um cenário de preços de commodities mais acomodados, o viés é que a gente possa ter, inclusive, talvez, um preço mais, um bens industriais, inclusive, um pouco mais abaixo do que a gente tem hoje de 3,9, né. A parte de serviços é uma parte que ainda deve, em especial até por conta do mercado de trabalho ainda bem resiliente, né, que geralmente ele é o último a responder quando a gente começa a entrar num processo de desaceleração da atividade econômica. Então a parte de serviço ainda deve continuar rodando nesse patamar aí um pouco mais alto e terminar o ano em torno de 5,9 a 6%. E aí, em linhas gerais, o que a gente tem, como eu disse, é 5,1 para o final do ano, com viés que possa ser um pouco menor por conta da transmissão dessa taxa de câmbio mais acomodada, né, e dessas preços de commodities mais acomodado nesse primeiro semestre. E aí é claro que com toda essa discussão agora em relação às tarifas do Trump, a gente tem que ver como é que vai ficar, né, em relação se vai ter ou não algum tipo de retaliação pelo Brasil, né, ver quais são de fato os produtos que podem ser ali afetados. Então entra esse negócio aí no meio do caminho, evidentemente, mas por hora o que a gente tem é um viés de baixa em relação ao nosso número de 5,1. E aí sim, pode ser que seja possível a gente acabar ficando abaixo dos 5, como você comentou. Perfeito. O dólar pode melar um pouco essas projeções mais otimistas. A gente está com 5,60 hoje. A gente não sabe o que vai acontecer. É uma moeda extremamente volátil. Sambou para um lado, sambou para o outro neste ano. A gente começou em 6,18. Então já temos um dólar bem mais fraco do que no começo do ano. Quando a gente olha, por exemplo, como você disse, né, o dólar ele é afetado por diversas questões, né, diversas variáveis, diversos fenômenos, na verdade, né? Um deles, como você está dizendo agora, tem um pouco a ver com risco, né, o que está acontecendo em relação também à questão comercial, mas tem um fator importante também que é o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, né? E hoje a gente vem ampliando esse diferencial de juros, né? A nossa expectativa é que o Banco Central mantenha a taxa Selic de 15% até o final do ano, e a nossa expectativa é que o Fed lá fora, né, o Banco Central, né, norte-americano, faça os dois cortes de juros, que está ali na mediana, né, do FONC, né, do comitê deles de política monetária, né, ainda esse ano. De modo, então, que a expectativa é que você tenha um diferencial de juros que deva continuar ampliando, e isso é um fator que contribui, evidentemente, para esse câmbio mais acomodado, né? E aí, mas é claro que na outra ponta você tem todos esses outros fatores que você comentou, que podem jogar na direção contrária e atrapalhar. No geral, o que você tem é um tempo para essas coisas acabarem impactando e pegando. Talvez de maneira mais rápida e imediata, quando o câmbio anda muito ou passa para patamares, né, mais altos, por exemplo, né, se houver uma depreciação no curto prazo muito mais alta, é o impacto sobre combustíveis, né, que é aquele que é onde afeta de maneira um pouco mais rápida a inflação ali. Os demais itens tendem a ter um processo um pouco mais smooth, né, mais suave ao longo do tempo. E aí pode ser que ao invés de impactar mais fortemente o segundo semestre, impacte mais, de repente, o primeiro tri, segundo tri do ano que vem, né. Então esse tem um pouco dessa defasagem entre o momento em que ocorre, né, o choque e o que afeta, os preços. Perfeito. Júlio César Barros, muito obrigado pela ajuda em entender esses dados de hoje, o que pesou para cima, o que pesou para baixo, o que surpreendeu vocês ali no Daicoval. Sempre bem-vindo à nossa programação. Lhe desejo uma ótima quinta-feira. Obrigado para você também e para todos que nos ouvem. Até mais. Agradecido.